da noite, nós estamos na quinta-feira estudando a série Como Combater o Estresse, certo? E na quinta-feira passada nós estudamos sobre o antídoto de Deus para a ansiedade. E nós vamos, neste momento, fazermos um resumo daquilo que nós falamos na quinta-feira, em virtude de que alguns irmãos não estiveram aqui na quinta-feira. Salmo 23, mas o que eu percebo também é a falta, a ausência de muitos irmãos nesta noite. Eu não sei o que houve, estão cansados, ou foram ali para as congregações, mas Deus, Ele marcou o encontro conosco nesta noite, e os que aqui estão, então foram estes que Deus escolheu para este momento. Salmo 23, salmo bem conhecido, apenas os 6 versículos do Salmo 23, que nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Irmãos, para total confiança em Deus, não havia necessidade de mais nenhum outro texto na Bíblia. Somente o Salmo 23 nos traria total confiança e dependência do Senhor, como o salmista assim diz, e nós também falamos, nós também dizemos continuamente. Então, o antídoto de Deus para a ansiedade. A primeira causa do estresse é a ansiedade. É a primeira causa. Quando você está estressado, o início de tudo foi exatamente a ansiedade. Mas todos nós temos ansiedade. Em um grau pequeno, outro médio, outro num grau já avançado, que já passa a ser uma anomalia, e já precisa aí de cuidados mais avançados por parte de especialistas. Mas todos nós temos ansiedade que muitas vezes chamamos de estimação, ansiedade na questão financeira, ansiedade no trabalho, ansiedade nos relacionamentos, ansiedade no casamento, ansiedade com filhos, saúde física e assim sucessivamente. Se formos abranger, nós passaríamos muito tempo falando áreas que de fato promovem a ansiedade em cada um de nós. Então, qual o antídoto de Deus para tais ansiedades? Na realidade, eu costumo dizer que ansiedade é nós querermos trazer o amanhã para o hoje. Ansiedade é querermos trazer o amanhã para o hoje. Quando eu não estou vivendo o momento, quando eu não estou vivendo o hoje, então eu já me preocupo em trazer o amanhã. Isso, para mim, eu chamo de ansiedade. Então, queridos, ansiedade, em essência, é o medo de não estarmos no controle do momento, de não estarmos no controle do agora, de não estarmos à linha de frente. Ansiedade é sempre uma tentativa. Eu costumo também dizer que a ansiedade é sempre uma tentativa de controlarmos aquilo que é incontrolável. Por que nós ficamos ansiosos? É porque nós temos aquele desejo de controlar, estarmos no controle de tudo. Então, vem a ansiedade.
Então, qual é o antídoto de Deus para a nossa ansiedade? Foi aquilo que nós falamos na quinta-feira. Pensando nisso, eu estou até preparando também um folheto sobre ansiedade. E um conceito bem simples, bem básico aqui, daquilo também que é o antídoto. O que é o antídoto? É uma substância que se emprega para diminuir ou anular os efeitos nocivos de um veneno no organismo. Então, a ansiedade está em mim e eu preciso de um antídoto, eu preciso de uma substância que possa ou anular ou pelo menos diminuir este efeito, já que muitos não permitem que seja de fato anulado. Então, qual é este antídoto? Antes de falarmos sobre ele, nós precisamos ver 3 coisas que a ansiedade ela promove a nós. Aliás, que nós precisamos entender sobre a ansiedade. A primeira coisa é que a ansiedade ela é improdutiva. Ela é improdutiva. Ou seja, nunca ela produz algo que possa resolver os nossos problemas. Jesus diz: quem dentre vós, com toda a vossa ansiedade, pode acrescentar 50 centímetros ao curso da vossa vida? O que a ansiedade ela pode, de fato, produzir na nossa vida? Nada. Ela não pode produzir nada. Quando eu digo nada, no sentido de coisas boas. A ansiedade, ela é semelhante a um carro. Você deixa o carro no ponto morto, né, no neutro ali, vamos assim dizer, e aí você aperta o acelerador. Ele faz muita zoada, muita zoada, muita zoada. Quando você aperta o motor, falta explodir. Mas o carro não sai do lugar. É ansiedade. Falta explodir você, é preocupação. Mas não resolve nada. É semelhante a isso. Outra coisa é que a ansiedade ela é irracional. Vamos ao Salmo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então por que eu fico ansioso? Joga o versículo 6, por gentileza, John. Olha o versículo 6. Nós não precisaríamos, o versículo 6, qualquer versículo aí que você se apropriar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, por que eu fico ansioso? A bondade de Deus e a misericórdia de Deus, diz o crente, estão comigo. O próprio Senhor Jesus diz: eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. As crianças dos dias atuais, elas não têm praticamente preocupação. A única preocupação dela é passar, porque os pais exigem disso no colégio. A segunda preocupação é brincar. Pronto. Elas não se preocupam com vestir, elas não se preocupam com o comer, nada. Elas sabem que elas têm, porque tem um pai ali, que é o provedor, é o sustentador. Da mesma forma, nós adultos, temos este pai que é Deus. Eu costumo perguntar: quantos anos de idade você tem? Quantas dificuldades você passou na vida? Quantos problemas? Passou porque você está aqui, então implica dizer que você passou. De algum modo você venceu. Ora, se Deus cuidou de você até agora, por que Ele não vai continuar cuidando? Nós falamos muito da soberania de Deus. Não, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é todo poderoso. O soberano está dizendo aquele que está sobre todos, que tem o domínio de tudo. Jesus disse: olha, para nos trazer o conhecimento
Ele disse: até um fio do vosso cabelo para cair, é com a permissão de Deus. João Batista, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele falando aos discípulos dele, ele disse: olha, o homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for permitido. Então por que nós ficamos ansiosos? Ninguém nasce ansioso. Não. Nós aprendemos a sermos ansiosos. Então a ansiedade, ela é irracional. Ela é irracional. Outra coisa que precisamos saber sobre essa questão de ansiedade é que ela é prejudicial. O que a ansiedade produz em nós? Doenças psicossomáticas. Se você fizer uma busca, você que ainda não sabe, uma pesquisa, você vai constatar que a ansiedade, ela produz muitas doenças no ser humano, muitas anomalias. Então ela é prejudicial. Ela não vai beneficiar-nos em nada mesmo. Então a pergunta é, volto à pergunta, por que nós somos ansiosos? Quantas noites de sono você já passou por causa de ansiedade? Ficou virando de um lado para outro na cama, tentando dormir e não conseguia. Resolveu? Não, pelo contrário. De manhã você estava com mais problemas, com mais sono, mais cansaço. Não resolve. Então ela é prejudicial. Então, qual o antídoto de Deus para a ansiedade? Primeira questão é confiar que Deus cuida de mim. Para isso, carecemos conhecer qual era a função do pastor. O que faz o pastor? O Senhor é o meu pastor. O que o pastor faz? Primeira questão que ele faz: o pastor supre as necessidades do seu rebanho. Eu não sou ovelha do Senhor? Se eu estou no seu pastoreio, em obediência a Ele, no seu aprisco, como é que esse pastor vai me deixar padecer? Nós estamos no curral, no aprisco do Senhor, então Ele vai cuidar. Que pastor relapso é esse que vai deixar o seu rebanho passar necessidade? Então, irmãos, o pastor faz isso. Precisamos confiar porque o pastor supre as necessidades do seu rebanho. Segunda coisa, ele protege. Ele protege. Jesus disse que o inimigo não pode tocar nos seus. O lobo, ele não ataca o rebanho no aprisco, porque ali está o pastor para defender o rebanho. Então ele nos protege. Outra coisa que o pastor faz, ele guia. Estou me baseando no Salmo 23. Não há carência, necessidade de nós estarmos olhando versículo por versículo. Ele guia. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Se eu estou no aprisco, ele vai agora abrir o aprisco e vai me levar, me guiar, me conduzir. Se fôssemos continuar pegando aquilo que o Salmo 23 nos fala sobre esta questão, nós falaríamos a noite toda. Mas tem uma quarta coisa que eu quero fazer destaque, não que finaliza aqui, é que o pastor, ele corrige. Ele corrige. A tua vara e o teu cajado. Só que ele não diz aqui, me pune, ele diz, a tua vara e o teu cajado. Olha lá, Jonathan, a tua vara e o teu cajado, o que é que faz? Me consola. Mas a vara não é para dar umas lapadazinhas? Às vezes a lapada, ela serve para corrigir e consolar. Dizem que o cajado do pastor, ele tinha
Não é por isso que quando algumas igrejas ainda pequenas, quando vai dar posse ao pastor, eles mandam fazer um cajado com a ponta. Então aquela ponta ali era para quando a ovelha estava querendo se desviar, ele puxava a ovelha. É por aqui. Puxava pelo pescoço dela, é por aqui. Mas toda essa questão, o salmista diz que é um consolo. Um consolo. Irmãos, às vezes nós achamos a correção algo brutal, mas está dizendo corrigir. Então é um consolo. Quem gosta de andar tortuoso? Ninguém. Nós gostamos de andar certinho. Para isso, há uma necessidade de uma lei, de um código, de alguma coisa que faça-nos andar desta forma. E esse alguém é o nosso pastor Jesus. Então, por que eu vou ficar estressado? Por que eu vou ficar ansioso? É irracional demais. Muito irracional. Isaías 40, 11. Isaías 40, 11 diz-nos. Vai projetar? Então eu vou esperar a projeção, que é para ficarmos uniformes. Isaías 40, 11. Como o pastor apacenta o seu rebanho, entre os seus braços recolherá o cordeirinho e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Ou seja, cada um, ele tem uma metodologia de cuidar. Então a metodologia que ele usa comigo, nem sempre é a mesma que ele usa com você. Porque nós temos carências diferentes, como mostra o texto, mas ele cuida de todos. Ele conduz, ele guia. Então, amados, voltemos à pergunta que vai se tornar enjoada. Por que andarmos ansiosos? Por quê? Ainda, Filipenses 4,19, vou esperar também a projeção. Filipenses 4,19, ele nos mostra isso. Olha lá. Filipenses 4, 19. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos o supérfluo. Nós não queremos suprir as nossas necessidades. Nós queremos aquilo que está além da nossa necessidade, porque queremos esbanjar. Nós não queremos apenas um celular, nós queremos aquele celular. Nós não queremos um tênis, nós queremos aquele tênis. Entendeu? Então Deus, Ele não está assim e diz para você: meu filho, peça aí o que você quiser esbanjar. Não, Ele vai suprir as nossas necessidades. Quais? Todas. Qual é a tua necessidade? Qual é a minha necessidade? Senhor, eu estou precisando de um namorado. Diga para Ele, e Ele vai mandar um namorado. Senhor, eu estou precisando de uma namorada, e Ele vai mandar. Até isso, pastor. Até isso. Não está dizendo todas. Mas não, pastor, eu sou espiritual. Deus não vai se envolver nisso aí. Então está errado o texto. Ele suprirá todas as vossas necessidades. Se é necessidade, Ele vai suprir. Então o texto está errado. Ele suprirá algumas das vossas necessidades, mas aí diz todas. Aí diz todas. Necessidade, queridos. As nossas necessidades, geralmente elas não produzem em nós ansiedade, mas aquilo que vara as nossas necessidades. E aí, terminamos
não sabendo colocar diante de Deus as nossas necessidades. E sofremos por não termos o suprimento das nossas necessidades e nem daquilo que é supérfluo à nossa vida. Então a primeira questão aqui é essa, é receber esse Deus desta forma. A segunda questão que eu quero trabalhar com vocês aqui é como Deus então vai tornar-se o meu pastor, como Deus vai tornar o seu pastor. Receba Jesus, é a primeira coisa. Receba Jesus de fato como o seu Senhor. Eu receber Jesus como meu Senhor. Pastor, mas eu já sou crente. Eu fiz isso há 20, há 30 anos atrás. Mas a questão não é assim. Muitas vezes nós temos Deus no nosso dia a dia como Salvador, mas não temos como Senhor. E voltando ao versículo 1, o que o versículo 1 vai dizer? Você talvez não perceba, mas ele está dizendo que Deus não pode ser o seu pastor, Salvador, se você não deixar, se eu não deixá-lo ser também o meu Senhor. Olha o que diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, o meu salvador, o meu cuidador, o meu protetor. E o que é o Senhor? Aquele cara que manda, aquele cara que exige, que cobra. Desse aí eu não gosto não. Eu gosto mais do pastor. Do Senhor não. Quando eu não me submeto a isso, eu estou em prática dizendo que Ele não é o meu pastor. Essa é a questão. Nós aceitamos Jesus, mas vivemos esporadicamente como se de fato Ele não fosse o nosso Senhor. Quando impera o eu na minha vida, eu não vou, eu não faço, eu. Aí entra esse egoísmo que tira de cena Deus como meu Senhor. Eu não vou mais a essa igreja, eu não vou fazer mais isso, eu não vou. Contei isso, mas resumindo, por um probleminha numa igreja que eu pastoreava, a irmã disse assim para mim: pois eu não vou mais fazer nada nessa igreja. Aí eu disse: quem é o seu Senhor? Jesus. Eu digo: não, então o seu Senhor é você, porque é você que está criando as regras agora. Se você fosse uma crente, se de fato Deus fosse seu Senhor, você não estaria dizendo isso. Aí andou, ela foi se acalmando. Disse: não, pastor, eu vou voltar, vou fazer mesmo tudo. E tem muitos crentes que ele, nessa audácia, ele começa a botar o eu na frente. Só para você ter uma ideia, o pronome pessoal do caso reto eu no grego nem é empregado. No grego, ego, nem é empregado. Ele só é empregado quando é para dar um destaque máximo. Quando Jesus diz: eu sou o caminho. Então ele está dizendo: eu sou o único caminho, não existe um outro caminho. Mas os demais, ele não vem adicionado nas frases. Mas no português, na nossa língua, é direto: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não faço. Ou seja, quem então é o meu Senhor? Eu mesmo. Deus, neste momento, Ele não aceita ser copiloto. Deus só aceita ser o piloto. Quem viaja é muito confortável quando a gente conhece o percurso. Agora, pela função
na convenção eu tenho que viajar muito, principalmente ali em direção ao litoral. Agora no dia 27 eu já vou. Eu conheço todos os radares daqui a Parnaíba. Quando eu vou com a Vânia, eu digo, olha, ali na frente tem um. Lá, nunca levei uma multa em radar, porque eu decorei todos. Até os buracos. Então a gente viaja com mais segurança. Quando nós não conhecemos o percurso, então ficamos sempre ali naquela preocupação. Deus conhece o percurso, todos os percursos da minha e da sua vida, meu querido. É só passarmos o volante e descansarmos. Ele é o maior motorista do mundo para conduzir a sua vida. Já pensou? Quando você vai pegar uma carona com uma pessoa que ela recebeu a permissão para dirigir, ela não é nem habilitada, recebeu só aquela permissão para dirigir. Aí ela vai ligar o carro, já no ligar o carro, já fica estancando ali. Aí o carro dá aquele pulo para sair. Aí você está bem mesmo no banco da frente ali com ela, já dá aquele frio, diz, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu chegue em casa vivo. Não é não? Agora você pega um Jailson ali da vida, carreteiro, roda aí, você diz, aqui está seguro. É isso. Então precisamos realmente colocarmos o Senhor na nossa vida como Senhor e não apenas como pastor. E alguns gostam muito do Jesus pastor, mas o Jesus Senhor não gosto muito dele não. Só gosto do Jesus pastor. Então, o que diríamos? Receba Jesus de fato na sua vida como Senhor. Pastor, eu sou crente. Sim, pois então deixe Ele de fato desenvolver a função dele de Senhor na sua vida. Se nós deixarmos, essa ansiedade não vai mais ter domínio sobre nós. Se eu estou ainda nesses picos de ansiedade, é porque eu não estou deixando Deus controlar a situação. Eu estou querendo controlar. Você não vai aguentar. Você vai adoecer. Você vai adoecer. João capítulo 10, vamos lá, dois versículos bem conhecidos, o 14 e o 27. Olha, João 10, 14 e 27. Todo mundo conhece aqui, todo mundo conhece esses versículos. Olha o 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Conhecimento, intimidade. Algumas pessoas aqui, que mesmo, me conhecem. O pastor João Pedro. Mas conhece superficialmente. Nós não temos aquela intimidade da própria introspecção do indivíduo, os detalhes. Quando nós conhecemos a pessoa em detalhe, só na maneira do rosto dele nós sabemos se ele está triste, se ele está alegre, se ele está zangado, etc, etc. O tom de voz. Então muitas pessoas, elas são crentes há anos, mas elas conhecem Deus superficialmente, conforme Jó, ali no versículo, no capítulo 40 ali, 42, 5, quando ele diz, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço Ele de fato na prática. Agora eu tive uma experiência pessoal com Ele. E é isso que nós precisamos ter, queridos.
essa experiência, este relacionamento, este não conhecermos Deus superficialmente. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. É muito importante isso. Nós, às vezes, não nos damos ao luxo de termos um relacionamento com o rei. Eu acredito que todo mundo aqui gostaria de ter uma amizade com o presidente da República. Nós teríamos muita facilidade, né? Teríamos muitas portas abertas. Imagine com o Todo-Poderoso Soberano. Intimidade. Intimidade. 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, o que é que ele está dizendo? Um relacionamento, até a voz. Geralmente no culto de quinta-feira, aí quando tem aquela recitação de versículo, aí eu fico, quando um irmão vai recitar um versículo, aí só pela voz eu sei, é o fulano, o ciclano, a gente vai sabendo. Mas tem alguns que é preciso olhar, opa, não conheço essa voz, ainda não está inserido na intimidade, no dia a dia. Eu acredito que aqueles que são de fato, se consideram ovelhas aqui do pastor João Pedro, conhecem a minha voz. Qualquer momento que eu falava, você, opa, o pastor João Pedro. Relacionamentos. Relacionamentos. E é isso que nós precisamos, queridos, nos relacionar de fato. Não ficarmos nesta vagância, nessa superficialidade. Nos aprofundar. Outra questão, para que esse antídoto funcione de fato contra a ansiedade, é isso, é colocar toda a vida diante de Deus. Os nossos relacionamentos humanos, nossas amizades, há sempre uma reserva. Nós vamos confessar algo ali, partilhar algo com alguém, nós vamos até o número 7, opa, daqui eu não posso ir mais, tem as reservas, não posso, não. Mas com Deus não pode ter reserva, tem que ser de 1 a 10, se está com raiva é dizer para ele, se eu estou com raiva, não pode, como é que você está? Está tudo bem, né? O homem civilizado ele é falso, ele é mentiroso. E aí, como é que está? Está tudo bem. Mentira, está tudo mal. Tem nada bem. Mas, de praxe, está tudo ok, está tudo bem. Então, eu não posso dizer está tudo bem para Deus. Dizer, Senhor, não tem nada bem, está tudo ruim. Tudo ruim. Agora, se tiver tudo bem, Senhor, eu creio que está tudo bem. Então, temos que ter essa transparência de vida diante de Deus, nos colocarmos diante dele na oração, senão ele não vai ser o Senhor. O vosso Deus sabe de todas as vossas necessidades, diz a Bíblia, sabe, mas Deus, querido, ele não vai arrebentar a porta da tua vida, não. Olha o que diz o Espírito Santo, Apocalipse 3:20. Mais uma vez eu quero dizer para vocês, nós pregadores, nós utilizamos esse texto na hora do apelo, para dizer ao incrédulo, olha, Deus está te chamando. Não é verdade. Aqui o Espírito está falando à igreja, ele está falando aos crentes, aos salvos. E
se é, pastor. Veja lá o contexto. Eis que eu estou à porta e bato. A porta do crente. Crente, meu filho, eu quero fazer, eu quero entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum crente ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele, entrarei na sua casa, algumas traduções, e com ele cearei, e ele comigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? É que se eu de fato abrir a porta da minha vida para ele, a minha vida será esse banquete. Agora, lembre-se que num banquete tem vários tipos de comida. Tem aquela que você gosta mesmo e tem aquela que você não gosta. Vai ter alguns momentos que você vai ter que comer algumas que você não gosta. Mas ele diz, mesmo você não gostando de algumas comidas, mas é um banquete. Lembrei agora, não estava no script, nós fomos uma época dar uma assessoria ao pastor Miguel lá no Bom Jardim, um projeto de construção que ele queria fazer. E aí foi eu, a irmã Vânia, o Júnior de Tasso e a Deane. E aí chegou a hora do almoço. Aí a mesa estava bonita, só que muita verdura, eles são vegetarianos. Aí para mim, nota 10. Eu sou igual o camaleão para folha, né? Mas o Júnior de Tasso não comia folhas. Aí tinha um bife, aquela coisa bacana. Aí o Júnior começou ali a traçar o bife. Aí a irmã, a esposa dele, disse, esse bife é de soja. Aí o Júnior, mas o bife estava gostoso, um bife de soja. E o Júnior naquele dia passou uma fome terrível. Mas eu fiquei com o buchinho cheio, né? É assim. Às vezes você não gosta de uma determinada comida, vai ficar ali um momentozinho com fome. Mas vai chegar outra comida que você gosta. Essa é a questão. Agora, se você é daquele que traça tudo o que tem pela frente, você está bem na fita. Tá? Então, queridos, nós temos que pensar nessas questões. Temos que pensar. A outra coisa, estamos chegando ao final. Hoje nós não vamos até as 22 horas, não. A outra coisa é, viva um dia de cada vez. Lembra-se que lá no início eu disse que ansiedade é queremos trazer o amanhã para o hoje. E nós não desfrutamos. Desfrute cada momento. Irmão, tudo é bom, irmãos. Nós é que não sabemos desfrutar. Queria estar aqui num congresso só de homens, sem estar sendo filmado. Ou num congresso só de mulheres, sem estar sendo filmado, e eu contar um negócio para vocês. Mas eu vou contar no cadastro dos homens, isso aí, né? Isso aqui, saber desfrutar. Às vezes nós não sabemos desfrutar. Eu costumo dizer que, dependendo do fabricante de uma cajuína, a cajuína é uma bebida celestial. Dependendo do fabricante. Mas tem pessoas que você bota a melhor cajuína para ele, o bicho é ignorante. Ele pega aquele copo geladinho, toma de uma vez. Ô imbecil, não é assim que se toma cajuína. Cajuína você toma, sentindo aquele saborzinho gostoso. Tá? Demore. E tudo na vida é assim, meu irmão, tudo na vida é bom. Quando você for à praia, não leve relógio, não leve celular, aproveite, querido. Tudo na vida é bom, mas nós somos tão brutos, tão insensíveis,
que Deus está dizendo: meu filho, desfrute. Aí tem aquela música lá, esqueci o nome do cantor, rapaz, antiga. Tenha cuidado da igreja, tenha cuidado do pastor. Aí ele diz que crente não pode ir à praia, crente não pode ir. Eu digo: meu Deus do céu, é um imbecil. Lorival Freitas, ele pode até me processar, né? Mas é um imbecil. Lá ele priva o crente de todas as bênçãos que Deus concede ao crente. Diz que é pecado ir à praia. Viva cada dia o seu momento. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não, o pão nosso de cada dia me dá o de hoje, o de amanhã, o de depois. Não, viva o dia, desfrute. Quem foi que disse que amanhã você vai estar vivo? Quem foi que disse? Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque foi o tema que me levou a Cristo. Eu era muito ansioso, mas muito ansioso. E eu clamava, mesmo não sendo crente, mas eu cria em Deus. E eu pedia a Deus para tirar essa ansiedade da minha vida. Eu já não aguentava. Eu lia o Novo Testamentozinho de bolso, azulzinho. Lia Mateus, todos os dias eu lia Mateus capítulo 6. Eu conhecia todo o livro de Mateus, já quase que decorado. E também 1 Coríntios. E Deus, quando eu fiz a minha decisão, Ele trabalhou na minha vida. E uma coisa que eu não tenho é ansiedade. Gosto de projetar, de programar, mas se deu, deu. Se não deu, fica sem dar. Faça o que você pode fazer. Hoje estava jogando Flamengo e Palmeiras, e eu não pude assistir, mas a televisão ficou ligada. E quando eu via zoado, eu saía lá para ver, né? Foi gol ou não foi? Estava trabalhando no computador. Meus queridos, e a pastoral botei para imprimir, desde de manhã. Aí imprime o lado, quando vou virar o lado, imprime o mesmo lado. Ai, tipo, vai ficar sem pastoral mesmo, perder meu tempo, ficar doido. Será que nós vamos deixar de realizar um culto só porque você não está com a pastoral em mão? Não. Será que Deus vai dizer: eu não recebo esse culto só porque você não está com a pastoral em mão? Não. Então, mas eu estou inquieto, eu estou zangado, foi bom. E agora você fica olhando só para mim, né? Viva cada dia, aproveite cada momento, cada segundo. É isso que Deus diz. Mateus 6, 32 e 33. Olha o que diz esse versículo. (32 e 33). Porque todas estas coisas, comer, beber, o vestir, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas: o comer, o beber, o vestir. São as 3 coisas que ele cita no texto. Mas, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas vos serão. A minha vida, eu acredito que até julho de 2023, ela está quase sem pausa, quase sem parada, não é? Mas eu não tenho ansiedade. Ora, porque eu acredito assim: se eu estou trabalhando no reino de Deus, se eu sou um operário, um funcionário de Deus, se Ele me contratou, então Ele vai me dar o subsídio
para executar a tarefa. Aqueles que são empregados aqui, o patrão é que tem que correr atrás para no final do mês pagar o seu salário. Não é você que tem que correr, não. A sua função é desenvolver o seu trabalho. É esse. Não é você ficar... E aí, de onde vai vir o meu dinheiro? Não, não. O menino, a criança, quando ele está com fome, o que é que ele faz? Ele chora. Então, no dia o patrão não pagou, disse, sim, patrão, e cadê o dinheiro? Ah, não sei o quê. Não, pois se vire. É Deus. Ah, quer dizer, Deus é o seu patrão, meu patrão é o meu pai. Por acaso, você disse para o seu filho pequeno, olha, vai trabalhar para comprar seu tênis? Você nunca disse. Você que vai trabalhar para suprir o seu... Então é o nosso pai que trabalha para nos suprir. Deus é o nosso pai, meu querido. Ele diz, Francílio, eu já sei de tudo aquilo que tu precisa, Francílio. Deixa de ser égua. Está ansioso. Não, mas poderia ter sido o seu nome, o Alex também. Raimundo Lima aqui, Nonato. Ele diz a mesma coisa. Deixa de ser besta, rapaz. Eu que supro tuas necessidades. Eu que sou teu pai. É isso, está aí, o soberano. Então, vamos viver um dia de cada vez. Vamos viver um dia de cada vez. Então agora, o que devemos fazer? Pastor, eu ainda não sou crente. Bom, pois passe a crer em Jesus como Salvador da tua vida. E entrega de fato a tua vida aos cuidados dele. Todos que aqui têm filhos, Francílio tem o filho dele pequenininho. Francílio pode colocar ele em cima de uma mesa e dizer, pule, ele pula. Porque ele confia que o pai vai estar a proteger. Então uma criança, ela obedece o pai, porque ela sabe, meu pai vai me proteger. Então faça isso. Entregue a sua vida a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Não fique naquela, mas e eu? Entregar a vida a Jesus é dizer, estou agora debaixo do teu controle. Cuida de mim. Cuida de mim. E eu quero fazer um convite a você nesta hora. Volte lá ao Salmo 23:1. O convite é para que você diga isso agora. Dizer na prática. Na prática. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Diga isso na prática agora. Receba Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Pare de querer controlar aquilo que é incontrolável. Algumas pessoas querem controlar a si própria, fazer todos os ajustes e depois ir a Deus. Ninguém consegue se autocontrolar. Todo viciado, ele diz, não, mas eu tenho o controle, eu tenho o controle. Se ele tivesse o controle, ele não seria viciado. Quantas vezes você já quis mudar algo na sua vida? A partir de hoje eu não faço mais isso. Amanhã, ou depois de amanhã você está fazendo. Pare de querer controlar o incontrolável. Deixa Deus controlar. E eu pergunto, se alguém entre nós, neste momento quer dizer, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, recebendo-Te como Senhor, como Salvador, você vai assim, levantar uma de suas mãos. Nesse simples gesto você está dizendo, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Eu estou reconhecendo Jesus como Senhor.
Eu estou reconhecendo Jesus como meu Salvador. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Não tenha vergonha. Se um dia você já serviu o Senhor e hoje encontra-se distanciado, volte para Jesus. Ele está de braços abertos para te receber. Daí volto a perguntar: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai acenar com uma das mãos assim, com esse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida a Ti. Pela última vez, é o nosso convite da noite. De outra forma, eu vou concluir que todos aqui já têm Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém entre nós? Se não, que Deus te abençoe. E eu espero que de fato Jesus já seja o teu Senhor, o teu Salvador.